Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, para o nosso primeiro episódio da Forja Responde. É uma iniciativa nova da RPG Next de trazer perguntas de padrinhos e madrinhas sobre o universo do RPG. E claro que eu não estou sozinho nessa empreitada, está aqui comigo o Conrado. Fala, Conrado, beleza? E aí, galera, prazer, sou o Conrado e sou mestre aí quando dá, né? E consegui trazer o Ellerson Lucas. O Ellerson, tô lendo seu nome aqui, cara, pela primeira vez, é Espíndola. Tem um acento, cara. E quando você se cadastrou lá na plataforma do Padrinho lá, não foi o acento. E eu sempre falo, obrigado, Ellerson Espíndola, Espíndola, Espíndola. É Espíndola. Nossa, agora que eu tô com vergonha de estar falando seu nome certo pela primeira vez. Mas foi o Ellerson que trouxe a pergunta. Fala aí, Ellerson, beleza, cara? Boa tarde, gente. Tudo beleza? É uma honra pra mim estar podendo participar aqui de um programa do RPG Next. E quanto ao meu nome 47, tá tranquilo. É erro meu. E eu tô aqui pra participar desse primeiro programa, que foi uma dúvida que apareceu já há algum tempo. Falando em dúvida, vamos ler aqui então a pergunta que o Ellerson escreveu pra gente. Eu gostaria de uma forja de como começar no RPG, né? Tanto como player, que é o jogador, e como mestre. Como organizar a história, referências e as experiências pessoais da galera do RPG Next. Bom, tem eu aqui do RPG Next, espero que seja suficiente. É um programa para poucas pessoas, não dá para colocar um bando de gente aqui, senão vira um programa gigantesco. Mas essas questões serão tratadas no decorrer de vários episódios, beleza? Então vamos lá. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext. Olha só, alguns recados importantes antes, tá? Pro pessoal que acompanha o projeto de perto. Padrim e PicPay assinaturas não existem mais. A gente criou uma nova campanha no Apoia-se, apoia.se/rpgnext. Tem o código QR aí na tela se você estiver vendo isso no YouTube. Então pode mirar o celular aí pra frente. Se a transmissão estiver na sua TV, você aponta o celular pra TV e pega esse código QR, tá bom? Outra notícia importante, não é por acaso também que o Conrado está aqui. Se você estiver vendo isso na data da gravação ou próximo da data da gravação desse episódio aqui, saiba que a aventura do Mestre Conrado, A Maldição de Strahd, que é para ocorrer 2 vezes no mês, nas sextas-feiras à noite, Mestre de Aluguel Conrado, R$130 a vaga para você jogar 2 partidas no mês com uma galera. Também tá ali o linkzinho para você poder acessar, tá bom? Mas, Conrado, se quiser fazer algum comentário, a gente colocou a data para começar. Lembra a gente aqui, qual que é a data para começar essa mesa? Ela já está praticamente fechada, mas tem vaga ainda. Fala um pouquinho sobre isso, Conrado, para a galera. Bom, essa mesa tá para começar no dia 25, né? Então, de abril de 2024. Isso, 25 de abril de 2024, né? Então daqui mais ou menos uns 13 dias, né? E... Bom, o que falar de uma das melhores aventuras do D&D, né? Todo mundo quer jogar, todo mundo quer um pedaço ali, mas todo mundo sabe que é difícil encontrar um mestre bom que vai levar até o final bem feito, mais difícil ainda, né? Difícil. Eu garanto que o meu tá muito bem feito. Tem desde token isométrico com portrait de todos os NPCs, dos personagens, com ambientação de música. Tá top. É só aparecer aí, joga as primeiras vezes, vocês vão ter certeza logo no início que o negócio é diferenciado. Inclusive, Conrado, o André Pereira que tá aqui com a gente acompanhando a transmissão, ele é um dos jogadores aí. Tá pedindo pra você ser bonzinho com ele, tá vendo? Bom, eu sou muito bonzinho. Eu adoro os meus jogadores. Gosto muito dos personagens que eles criam. Mas não posso dizer a mesma coisa de Baróvia, né? Aí já é outros 500. É verdade. Boa, gostei.
Então tá aí, pessoal. Então tem o código QR ali na tela. Se você quiser conhecer mais, leva para um grupo dentro do WhatsApp. Você pode tirar dúvida lá, perguntar. Tem tempo de entrar ainda na mesa, tá bom? Tá aí o link para você. E falando em aventura Maldição de Strahd, também o RPG Next começou a publicar a aventura sendo gravada lá do Tarrasque na Bota, que foi feita a transmissão ao vivo, agora finalmente virando podcast editado. Já foi lançado o primeiro episódio, está fantástico, só tem dois personagens, o do Vinícius e da Shelly, mas assim, eu ouvi e tá incrível, assim, sabe? Tá muito bom, tá super imersivo. É óbvio que se você quer jogar a mesa com o Conrado e quer ouvir a aventura ao mesmo tempo, pode ser que dê algum conflito ali, né? Mas assim, as coisas acontecem diferentes, as escolhas são bem diferentes. Às vezes dá pra você meio que ir jogando e depois ir ouvindo, sabe? Não é tão... não dá tanto spoiler assim, mesmo porque na aventura gravada, editada ali, você só ouve o que os jogadores estão fazendo. Não tem o mestre comentando das outras opções que poderiam ter acontecido, você não sabe, né? Então, vai por conta e risco, tá? Ou você pode ouvir o primeiro episódio e falar, não vou ouvir mais que eu quero jogar lá com o Conrado, e depois você ouve, vai estar gravado, vai estar publicado, né? Por fim, se você quiser então participar aqui conosco, assim como o Erison está participando hoje, basta se tornar um padrinho ou madrinha e tá ali o código QR do Apoia-se RPG Next. Fechou? Beleza. Recadinhos dados, vamos então pro programa. Pauta! Vamos começar então conversando com o Ellerson, né? Eu acho que... Por que eu coloquei essa pergunta aqui, né? O que é o RPG? Porque se a gente não der uma breve explicação sobre o conceito do RPG e a dinâmica de jogo, tem muita gente, principalmente a galera mais nova, que ouve falar RPG e acha que, é o jogo do Diablo, é o jogo do Baldur's Gate 3, aquilo é RPG. Não, gente, aquilo é inspirado em RPG. Ele tenta, né, simular o combate e a história, mas assim, é um pedaço, é uma fração, é um fragmento do que é o RPG de mesa, tá bom? Então acho que eu vou dar a palavra aqui pro Conrado. Se o Conrado se quiser fazer uma definição para você o que significa RPG, depois, Ellerson, eu quero também saber o que é que você entende por RPG. Eu concordo com o que você falou aí, que tem muito RPG agora aí sendo feito por várias empresas, né? Diablo, que vem desde lá de trás, Warcraft, que tem esse aspecto nele que busca mesmo lá de trás do RPG, né? Lá do que foi criado pelo Gygax lá atrás, no primeiro D&D, né? 74. Sim, e só que falta exatamente a primeira parte ali, que é a liberdade que você tem do roleplay, né? Uhum. Que é você incorporar aquele personagem ali que você criou e ter um leque de escolhas que te leva para todo lado. Foi exatamente isso que comentou aí do Curse of Strahd. Eu já mestrei mais de uma vez o Curse of Strahd. Começo ali sempre é diferente. Não tem um que se repete ali da mesma forma. Cada um pega um caminho, sabe? Então acaba que muitas vezes é tudo muito diferente. E é esse aspecto que o jogo de computador hoje em dia não consegue emular, né? Não consegue, não tem como, ainda não dá. Ainda não, é verdade. Tem alguns ótimos jogos que até tem alguns caminhos que você segue, que tem até uma certa diferença quando você chega no final, mas a liberdade que você tem do RPG de mesa, que você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, e você vai cair em algum lugar completamente diferente de todos os outros que já jogaram, isso talvez seja até impossível emular, não sei, talvez daqui muitos anos com uma certa tecnologia, né, mas... Pode ser, a gente nunca sabe, mas por enquanto não dá. Com certeza. Mas também tem a parte do jogo em si, né? Eu até fiz um trabalho na faculdade uma vez que fala do livro Homo Ludens do Johan Huizinga, alguma coisa assim. Isso. E ele fala que o jogo tem que ter alguns certos aspectos ali para ser considerado um jogo, né? As regras por trás dele, o xadrez tem a regra dele, o gamão, a dama, e até as brincadeiras que a gente fazia quando a gente era pequeno, quando a gente falava, eu vou ser o Goku, eu vou ser o Vegeta ali, tem uma regrinha ali, assim, por trás. Exato. Né? Então você tem essa parte da regra, juntando ali com um personagem que você incorpora, cria isso que a gente fez aqui, né? O RPG.
E o Ellerson, você tem uma definição do que é RPG pra você? O RPG, pra mim, eu vejo como eu até brinco, é um jogo de teatro, onde você, ao mesmo tempo que você tá jogando, você também tem a parte da interpretação, onde você, igual o Conrado falou, você incorpora o seu personagem, você estimula a sua imaginação, pra muitas das vezes você só escutando o que o mestre tá falando, a descrição de um cenário, você imaginar aquilo e exprimir sua criatividade. De você tomar suas decisões sem... Como é que eu vou dizer? Da forma que você quer, realmente. Agência, isso se chama agência. É você ter escolha, poder de escolha. Exato, você poder escolher os caminhos e você mais pra frente ver que aonde aqueles caminhos te levaram e que por mais que, por exemplo, você escute uma aventura no RPG Next e depois você vá jogar aquela aventura, pode ser uma aventura que vai terminar de uma forma completamente diferente, porque os caminhos que o grupo tomou foram outros. Sim. Então é essa liberdade, essa criatividade é o que mais me encanta no RPG. Maravilha. E o André Pereira tá complementando aqui no chat, ó. Baldur's Gate 3, eu acho que é o que mais chegou de um RPG de mesa. Ele tem uma liberdade até certo ponto, mas realmente nada eletrônico vai poder emular uma mesa real hoje. Legal. E eu queria até dar uma definição que é isso que o Erison falou, né, de ter esse teatro, essa agência na escolha das coisas, e a parte do jogo é o que vai determinar se algo que você quer fazer dá para ser feito ou não. Porque se você não tiver o jogo como a regra, como mediador das ações, vira só uma brincadeira de imaginação, vira pura contação de histórias. Então, às vezes o pessoal também esquece que no jogo de RPG, o jogo não basta você contar a história pela simples história, porque senão você tá escrevendo um livro, fazendo um filme, fazendo um vídeo, né? Não, existe a parte do jogo. A parte do jogo, ela existe de forma proposital para poder impor limites para aquelas escolhas, para criar regras que definem limites, assim como todo jogo tem seus limites. Então, o RPG é uma mistura dessas duas coisas. E é por causa disso que a gente está discutindo agora que a gente vai para o próximo tópico, que é a primeira pergunta é como começar com o jogador. E aí tem a escolha do sistema de RPG adequado, porque dentro da escolha de sistema você vai ter várias experiências de jogo diferentes. Você pode ter narrativas semelhantes ou parecidas com sistemas diferentes, porque o sistema de RPG é o que determina essas regras. Cada regra vai trazer um tipo de RPG diferente, um tipo de experiência diferente para você. Eu gosto de falar bastante pro pessoal que assim, você tem que escolher basicamente se você quer seguir o lado mais gameista, o lado mais simulacionista ou o lado mais narrativista, que são os 3 grandes tipos de sistemas de RPG, onde cada um tem as suas características. O narrativista, ele vai tentar focar mais na narrativa e vai ter um peso sistêmico menor. Ele não se preocupa tanto com as regras, regra para tudo quanto é coisa. Não, ele é mais simplificado. Já o gameista, ele tem um bom balanço ali entre jogo como tabuleiro, né, como um sistema de brincar, com peças, com desafios, matemática, e a narrativa também. E o simulacionista, ele vai tentar simular mais um pouco a realidade. Então ele tenta pegar cada coisa. O cara tá carregando uma mochila, se a mochila tá muito pesada, diminui a velocidade, mas aí se diminui a velocidade o cara vai ter não sei o que, um modificador aqui, o que é ali assado assim, ele vai fazendo coisas diferentes, então ele é mais complexo, né? Ele simula mais coisas e ele é mais complexo. Como, por exemplo, nós temos o GURPS, que é um bom exemplo, que é um sistema mais... Não existe esse sistema totalmente, ele é mais simulacionista. O D&D é um ótimo exemplo de sistema gameista, que tem uma simplificação do sistema se comparado com o sistema do GURPS. E nós temos, sei lá, o Apocalypse Engine, que é um sistema narrativista que tenta abordar, dar um foco maior na narrativa e o sistema fica um pouco menos complexo, né? Conrado, alguma coisa a comentar dessa parte da escolha do sistema de RPG adequado para o jogador poder começar? Eu acho que tem muito sistema de RPG que é meio underrated. Tem pouca gente olhando para ele ali que são fantásticos. Mas eu vou ter que acabar indo um pouco pro D&D aqui, como lugar de entrada. Quer puxar a sardinha pro D&D. Não é bem puxar a sardinha, não. É porque o D&D, ele é o jogo que tem um pouco dos 3 aspectos.
Então, quando você entra nele, é nele que você descobre o que você realmente tende pra. Porque o jogador e o mestre sempre vai tender para um lado. Tem alguns que são mais focados na história, na narrativa, o mestre, né? O jogador também. Então, às vezes, ele tá atrás de alguma coisa e ele não sabe. O D&D é um ótimo lugar para você entrar. Ele é um pouco mais gameista, mas ele tem bastante dos outros aspectos. Sim. Principalmente fora do combate e na 5ª edição. Porque você tem uma liberdade muito grande de levar a narrativa para o lugar que você quer ali naquele jogo, né? E ele tem as partes da regra ali que você já começa a entender que quando existe alguma coisa como GURPS ou como o D&D do 3.5 lá atrás, né? Que eram bem feitas as regras, assim, né? Elas realmente simulavam muito bem. Aí que você entende onde que você quer ir. Se eu fosse dar dica, joga a sua primeira aventura aí no D&D e depois você vai e decide o que você quer. Porque depois você começa a aprender o que você realmente deseja. Tá. Agora eu quero ouvir do Ellerson. Ellerson, você falou que você nunca jogou RPG e você tá se preparando para isso. Você já escolheu um sistema? Já. Eu acredito, assim, como eu nunca joguei, eu concordo com o Conrado, também não é puxando sardinha, mas eu acredito que o D&D seja um sistema mais amigável para se começar. Também pelo fato de ser o sistema que tem mais conteúdo fora da bolha do RPG, que você tem muito conteúdo, como por exemplo Caverna do Dragão, o filme recente, então que você já consegue ter aquela imersão dentro de um início de universo. E assim, eu vou jogar agora com os outros padrinhos uma campanha de D&D, então eu acredito nisso. Mas apesar disso, eu também acho fascinante o GURPS. Até um abraço pro pessoal do grupo que é fã de GURPS. Mas assim, o GURPS ele tem algumas peculiaridades que eu escutando a campanha de Badlands, que foi no streaming do RPG Next, tinha algumas coisas que davam uma agarrada na cabeça de tipo, tá, peraí, o que tá acontecendo aqui? Que jogada que eles estão fazendo? Enquanto isso, com o D&D já é mais familiar, então eu acredito que o D&D também seja uma excelente porta de entrada. Por exemplo, a gente jogou uma vez uma aventura no RPG Next, uma one shot lá, de Fiasco. Fiasco é um sistema com foco narrativista. Então dá pra você medir um pouco. O que eu acho que é um pouco difícil que posso estar falando besteira aqui, né? Mas os sistemas narrativistas, eu vejo uma dificuldade maior em você manter uma aventura por mais partidas, mais longa. Já no gameista e no simulacionista, ele já foi pensado um pouco mais para você dar continuidade na evolução do personagem e evoluindo, né? E o narrativista fica parecendo um pouco que, você jogou aqui, você criou um personagem agora, jogou uma aventura, acabou, beleza, acabou. Agora vamos criar um novo personagem, fazer uma nova história, uma nova aventura. É difícil de dar continuidade. Claro que eu sei que tem, por exemplo, aventuras lá no sistema do Apocalypse Engine que eu citei, e obviamente que tem como você dar a progressão e continuar a aventura. Isso eu sei, é óbvio, né? Mas me parece que a galera que gosta de jogar por mais tempo, com o mesmo personagem, uma mesma aventura, acaba optando por sistemas ou gameistas ou sistemas com foco simulacionista. O que mais que nós temos aqui pra gente poder avançar? Nós temos aqui também a criação de personagem, dicas e orientações. Então, assim, eu vou ser bem sucinto, porque a gente tem bastante tópico pra discutir. Assim, dica de personagem pro Ellerson, já que o Ellerson que tava com essa dúvida pra se tornar jogador. Se fosse começar com algum personagem, eu começaria com personagens que são simples mecanicamente. Simples de você controlar ele diante do sistema, não na parte narrativa. Na parte narrativa você pode fazer ele complexo quanto você quiser. Mas, falando da parte do sistema, nada de querer montar personagens para um primeiro personagem que tem um monte de mecânica associada, um monte de escolha para você poder fazer, porque eu acho que para sua primeira experiência isso pode atrapalhar um pouquinho. Você tem que ficar mais preocupado em curtir a história do que você ficar tendo que lembrar de tudo que o seu personagem é capaz de fazer. Porque no começo você não vai lembrar, você não conhece bem o sistema, e isso pode acabar mais atrapalhando que ajudando. Então, se fosse no D&D, por exemplo, já que o Ellerson vai jogar D&D, eu escolheria aí, vai pro caminho do guerreiro, que você consegue lá, basicamente ele anda com uma arma, usa uma arma, bate, dá porrada, acabou. E você foca todo o resto na interpretação, em tentar resolver o problema.
cria um defeito pro seu personagem e tenta desenvolver o personagem narrativamente. E não ficar tão preocupado com as mecânicas ou fazer combo. Eu vou pegar tal item com tal espalho. Não, eu acho que esse tipo de coisa estraga a experiência do RPG pra quem tá começando. Essa é a minha dica e orientação. Conrado, qual que você tem? Passa uma dica pro Ellerson aí. Bom, a minha dica, que eu faço muito nos meus jogos, porque aparecem muitos iniciantes nos meus jogos, é que confia no seu mestre e pede ajuda pra ele. Ele vai te ajudar a criar o que você quer criar. Você quer a fantasia assim, eu quero a minha fantasia, eu quero fazer um arqueiro que ataca de longe. Conversa com o seu mestre, fala assim, eu quero fazer um arqueiro, eu não conheço muito bem, eu sou iniciante, o que eu faço? Ele já te joga o personagem, já fala, esse aqui é legal desse jeito, desse jeito, desse jeito. Quando chegar lá na hora, confia em mim que eu te ajudo. E acabou. Você já cai de cabeça, já curte o jogo no máximo. A regra, as regras que você vai conhecendo no jogo, ela vai acontecer e eu acho que é melhor que ela aconteça de uma maneira natural, né? E é por isso que eu acho tão importante você começar assim, já tentar achar um mestre cabeça, um mestre que entende que o jogo é pra todo mundo, sabe? Porque ele quer realmente que você faça um negócio legal e que você vá se divertir. Então, confia no mestre que ele te ajuda. Ele tá ali pra isso também, né? Agora, então, vamos uma pergunta pro Ellerson. Ellerson, você já escolheu o seu personagem, ou a classe, ou a raça, o que quer que seja? Já escolheu? Eu tenho já algumas opções já na minha cabeça, entre guerreiro, paladino e ranger. Ambas ótimas classes pra começar, na minha opinião. Isso, eles são, o paladino com o ranger são um nível a mais de dificuldade do que o guerreiro, entendeu? Mas dentro do D&D ainda, o guerreiro, se pegar ali no terceiro nível, aquela subclasse, esqueci o nome, Battle Master, arquétipo, né? Arquétipo, que é o arquétipo de mago, né? Ele consegue começar a fazer magia. Sim. Então aí você consegue, no nível 3, aumentar a complexidade. E se você, no nível 3 do guerreiro, você pega Champion, que é o campeão, ele é o mais simples e mais básico de todos, de tudo que tem no sistema base do D&D. Então você tem esses caminhos aí. Mas perfeito. Boas dicas, boas orientações. Vamos para a próxima. Outra dica aqui para você começar como jogador é o entendimento das regras básicas e mecânicas do jogo. Por quê? É claro que dá para seguir essa dica que o Conrado falou, mestre, me ajuda aqui a criar o personagem, né? Óbvio. Mas é interessante que o jogador entenda o mínimo das regras básicas e mecânicas do jogo. É claro que o mestre consegue, sinceramente, nas minhas mesas pagas, provavelmente a do Conrado também, eu deixo aberto. Falo, cara, eu quero jogar RPG, eu quero que você entre. Não, eu falei pago não só porque é pago, mas qualquer mesa. A pessoa vai entrar e fala, eu não sei nada. Não tem problema. Se você tá começando com o seu personagem pela primeira vez no nível 1, tudo que for ocorrer na mesa, eu te ensino a jogar, né? E eu acho que bons mestres fazem isso também. Ele ensina o jogador a jogar. O que eu quero dizer aqui não é porque você não leu as regras básicas e as mecânicas de jogo que você não vai conseguir jogar com um mestre que te ajude e conduza a partida. Não é isso. É que talvez você fique de fora de fazer algumas escolhas por não ter tido uma informação a mais sobre o próprio sistema. Porque o mestre ele vai te ajudar e ele não vai ficar... Pera um pouquinho, por que você não pega essa magia que tem essa regra que funciona assim e usa essa magia aqui? Sabe, não dá pra ficar fazendo isso toda hora. Mas tudo que você fala assim, mestre, tô jogando aqui, não conheço o sistema, mas eu gostaria de fazer isso. O mestre vai falar, não, então beleza, você quer fazer isso? Então é assim que funciona, faz primeiro isso, depois assado e beleza. E você consegue fazer sem ler nada. Mas eu recomendo que você, jogador, pelo menos leia o básico das regras e entenda as mecânicas do jogo. Essa é a minha recomendação para todo jogador. E você, Conrado? Concordo. A base ali você tem que saber, pelo menos, quanto que você se movimenta, mais ou menos, para você ter uma ideia da distância de um lugar ou de outro. Você tem que saber como que funciona o seu ataque, se você tem uma arma, né? Então a base ali é importantíssimo você ter mesmo. Você tem que ter uma noção, né? E agora a gente coloca o Ellerson no canto assim, aponta o dedo na cara dele e fala: Ellerson, você já leu as regras básicas? Nesse ponto eu tô tranquilo, já li as regras básicas, até o básico de cada classe, o básico de cada raça, nada de muito complexo. E também consumindo conteúdo de RPG, escutando podcast, a gente acaba aprendendo também
um pouco. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Você assistir uma sessão de um jogo inteira, você já tem a completa noção de como é que funciona a base do jogo. Você já viu Sim. que o personagem se movimentou, atacou uma vez. Tem algumas coisas ali que talvez você não entenda, como reações, ações bônus no D&D, Isso, mas pelo menos a base ali, você sabe que você pode andar pra frente, bater, e se o mestre pedir um teste, você faz pra tentar fazer alguma coisa. Aí você já tem a base completa. Não, e vou falar pra vocês que eu já joguei jogo digital que me ensinou bastante sobre a regra do sistema que eu antes não compreendia direito. E aí eu falei, caraca, então é assim que funciona? É uma forma de você estudar a regra jogando um jogo digital também. É verdade. No sistema, pelo menos, de combate, né? Assim. Ah, legal. Ó, o André Luiz Oliveira, ele deu uma complementada aqui no assunto que a gente conversou agora há pouco, que ele falou assim, ó. Em um dos podcasts antigos, o Rafael47 disse no início, aproveite a classe em sua essência. Fazer um personagem combado e com milhões de truques são ótimos, mas para aprender vale a pena começar dentro dos arquétipos básicos. Eu fiz esse comentário porque, assim, quando o primeiro livro de algum sistema sai, ele sai com o básico. Alguns sistemas, como o D&D, por exemplo, ele vai lançando vários suplementos que vão adicionando novas classes, novas raças, novas mecânicas, itens, etc. E aí a galera chega nova e fala, caramba, eu quero fazer esse personagem aqui com essa nova classe que acabou de sair. E, cara, às vezes o cara nem jogou, sabe, o mago básico. Ele nem sabe como é que é o mago básico. E ele quer jogar com o mago Hyper Master Blaster com novas habilidades. Beleza, eu entendo que é legal você querer, já que você vai gastar seu tempo, joga com o que você tá afim de jogar. Não tem problema nenhum. Só que isso vai acarretar numa dificuldade maior. Às vezes você acaba não aproveitando tanto, porque você tá tão preocupado com a quantidade de informação que você tem que você fica meio perdido. É mais por causa disso. A diversão do RPG não está nas regras, ela não está na complexidade do que o seu personagem pode fazer. Não tá aí a diversão do jogo. A diversão do jogo mora quando você, ao usar o sistema, dentro de uma situação narrativa, de uma cena, acontece algo que também veio o resultado dos dados, que a gente chama de narrativa emergente, que é aquela narrativa que emerge da interação com o jogo. Não é aquela que você está contando, que você tem controle. É aquela que saiu, emergiu do jogo e criou uma nova situação não esperada. Então, de repente, o cara ia fazer um ataque lá, tirou número 1 no dado, sei lá, uma falha crítica, e aí o mestre inventa que uma falha crítica gerou alguma situação, e aquilo muda completamente o rumo para onde a história estava indo. Essa é a diversão, é esse inesperado que surge através da narrativa que emerge da partida. E isso, nenhuma classe complexa, nenhuma regra complexa vai criar isso para você. Isso surge durante o jogo mesmo. Eu concordo com tudo que você falou, na verdade, e eu adiciono mais uma coisa ainda. Aconteceu muito comigo já, de jogadores virem e criarem personagens que eles acham assim, eu quero meu personagem forte, quero meu personagem com várias ferramentas e assim vai. E eles eram mais ou menos iniciantes ali e acabou deixando passar esse aspecto do RPG, que é viver a história. Você tá ali. A gente quer criar um mundo que você caiu de cabeça ali e você agora é aquela pessoa ali que tá naquele mundo. Se você fica só pensando em, não, meu personagem vai dar 3 ataques por turno, não sei o que lá, e fica só pensando no combate que vai vir, você corta todo o resto do RPG. Vai jogar um videogame. Vai jogar um videogame. Exato. Vai lá, joga o Baldur's Gate, só sai matando todo mundo, joga com aquele... Qual que é o nome daquele personagem do Baldur's Gate que é um assassino? Cara, não joguei. Não joguei ainda, nem sei. Muito legal, muito legal. Mas é pra jogar uma vez só também. Você só sai batendo tudo. Mas no RPG não é só isso, né? Tem todo o aspecto. E um jogador, assim, que se diverte de verdade é o que explora todos eles. Tá explorando? Tá lá de cabeça explorando. Tá relacionando com os NPCs, fazendo roleplay? Tá lá de cabeça. Tá jogando no combate? Também tá. Aí você tá completo. Aí você pode ter certeza que você tá tirando o máximo de diversão do jogo. O André Pereira falou que é o Dark Urge. É ele mesmo, Dark Urge. É isso aí? Urge, Dark Urge. Tá. Isso. Você é brabo. E só complementando mais uma coisa também. É o exemplo também que eu vejo que muita gente pega e fala lendo D&D, do Trapaceiro Arcano. Arcane Trickster, né? Arcane Trickster, é ele mesmo. Que muita gente pega e fala assim, eu não vou jogar com ele porque é fraco. Mas
Eu tenho que não existe essa de personagem fraco ou forte. Pois é. Óbvio que você tem aqueles combos mais fortes, mas tudo vai da sua criatividade. Você, muitas das vezes, tendo um personagem tido como fraco, você consegue tirar soluções muito mais criativas Sim. pra desenvolver a história do que, por exemplo, se você tivesse um personagem que tem super combos e tá com 2 turnos, você foi lá e acabou o combate. Isso fica até sem graça. Não, eu já joguei com jogadores que pegaram o mais simples possível, que é o Fighter Champion, que não tem nada, a única coisa que ele faz é o crítico dele aumenta um pouco, não ganha quase nada. E o cara criou um personagem tão interessante, mas tão interessante, que ofuscou todos os outros que estavam na mesa. Porque o cara pensou, o meu personagem tem tal personalidade, tal história, e ficou fantástico o personagem do cara. Então não é a Sim. classe que faz o seu personagem ser interessante e legal pra você. É você mesmo. É isso aí. Bom, assim, olha só como cada tópico desse, ele poderia ser um programa à parte pra discutir todas as nuances que tem por trás, né? Verdade. E aí a gente pode fazer um novo programa e aprofundar cada um desses tópicos. É muita coisa legal pra poder discutir sobre isso. O André Luiz Oliveira aqui, ele tá complementando, ó. E tente viver na cabeça do personagem. Tô jogando com uma aventura com o Jefferson, do Dado Viciado, e vivemos uma cena incrível da morte do meu familiar. Estou jogando com o mago. Foi sensacional. A imersão no jogo é pra mim o mais importante. É isso aí, você tem que se entregar. Mas jogadores iniciantes, eles têm essa dificuldade, porque ele vem às vezes até do videogame um pouco e fala, eu só tenho que escolher em quem bater. E é natural, ele fica esperando o próximo alvo para ele poder dar um ataque. Porque ele tá ainda com aquele hábito de eu controlo o personagem, mas eu controlo a porrada que ele dá. Como se fosse um videogame, eu escolho onde que ele vai bater. Sim. E quando entra a parte de falar e conversar, o videogame ele faz sozinho, né? Porque o videogame, ele já tem as falas gravadas do próprio personagem, o cara só vai lá e clica na opção, quero falar isso, né? E na mesa de RPG tabletop, de mesa, RPG de mesa, você tem que falar no lugar do seu personagem, né? E você tem que interpretar ele. E isso é sim uma dificuldade para muitos jogadores, principalmente os iniciantes, e a galera também que é mais nova, que é natural ter um pouco mais de vergonha, né? De se expressar. Como igual o Ellerson falou, é um teatro, né? Então dá um pouco de vergonha sim. Mas nada como a idade né, e a prática. Vai jogando que uma hora dá certo, tá? O André falou aqui ainda assim, ó. Pensar como o... que tá escrito ali que tá pequenininha a letra? Elohir. O nome do personagem. Tá, é Elohir. Não, e não o André. Sim, pensar como o personagem e não o jogador, né? Que é o André aqui. Uhum. O outro André, tem 2 André aqui na conversa. Como é que vocês acham... O que vocês acham de escolher falhas para os seus personagens? Isso eu ia até comentar agora também. Eu, por exemplo, na campanha do Conrado, pensei em deixar o meu personagem com tanto ódio de mortos-vivos que vai precisar fazer um save de vontade para se segurar e não partir pro ataque. Vai dificultar muito a minha vida, Conrado? Ele pergunta pra você. Depende do morto-vivo, né, Conrado? Tem uns mortos-vivos aí que são perigosos. Mas eu acho que o que dá vida pro personagem não são as qualidades dele, são exatamente as falhas. Você se conecta com o personagem em qualquer mídia, assim, num filme, alguma coisa assim. Quando você vê que ele tem alguma falha, que ele sofreu alguma coisa ali, você fala, putz, foda, cara. Você simpatiza, né? Falta isso muito nas mídias de hoje. Tá acontecendo muito de que personagens estão sendo criados sem falha nenhuma. Ele é simplesmente o Superman. Não tem nem a fraqueza contra a Kryptonita, né? Kryptonita. Não tem fraqueza nenhuma, nada. Aí você não se conecta, você faz, né? Mas quando você adiciona falhas, sofrimento pro seu personagem, dá uma profundidade pra ele gigantesca. Isso, a falha pode ser psicológica, comportamental. Uhum. E não mecânico. Não precisa. Ele pode ser, vamos falar, ele é super forte, ele é super rápido, ele é super inteligente, ele tem todas as habilidades, ele é um super-homem. No entanto, a falha dele ele precisa proteger os mais fracos. E ele não consegue. E aí um vilão se aproveita disso. Vai lá, pega uma pessoa indefesa e fala: se você fizer tal coisa, eu mato ele. Opa, não posso agir, não posso. Ele fica vulnerável. Então, isso são falhas. Não são falhas necessariamente físicas ou falhas de, ele precisa ser fraco, ele precisa ser doente.
Não, pode ser, né, falhas de comportamento ou falhas, questões morais, né? Sim. E por aí vai, né? Se alguém tá acompanhando aquela série da Amazon, o Invincible, né, que tem lá um personagem que é extremamente forte e não tem nenhuma falha no começo e depois vai aparecendo falhas nele. E aí você vê como aprofunda o personagem, tá? Sim. Senão ele é só uma máquina de destruição onde não tem nem humanidade. Aí com o tempo vai aparecendo uma fagulha de humanidade ali, né? Uhum. São esses detalhes que dão a vida, né? Tem uma série que chama Westworld, que tem o cara que criou lá o Westworld, que é um lugar com inteligências artificiais em forma de robô, né? Sim. E ele criou tudo, é o Dr. Robert Ford, alguma coisa assim. E ele fala que... Pergunta pra ele, por que a gente tá falhando aqui no parque? Por que o parque tá falhando? Aí ele fala assim, quem vem aqui pelos detalhes. É o que dá vida. Quando você consegue ligar esses detalhes, essas pequenas coisas ali no seu jogo, você começa a pensar, você começa a confundir. Caramba, cara, de verdade mesmo, o negócio realmente acontece, sabe? E esses são esse tipo de coisa. O seu NPC também não pode ser todo poderoso, né? Ele tem que ter a falha dele, tem que ter a motivação dele, tem que ter todo um espectro de coisas acontecendo ali, porque senão ele não é interessante, né? E mesmo que o seu personagem seja todo poderoso e isento de falhas, entre aspas, acho que porque todo mundo tem uma falha que não sabe que tem, né? Mesmo que seja isso, como é que dá pra corrigir isso de certa forma? É o próximo tópico, que é como começar como mestre, que é o trabalho do mestre, que dá trabalho. Dá. Ser mestre dá muito trabalho. Eu coloquei um tópico aqui, porque também tem bastante coisa. Começando pela seleção de aventuras, que tem aquela velha discussão das aventuras prontas, que o pessoal fala de aventura pronta, que vem do inglês pre-made, que é pré-feita, que é bem diferente de pronto, ou a criação de uma história própria. Eu vou fazer aqui a minha observação, que eu defendo isso quando eu entro em discussões de grupos, onde o pessoal tá falando, é só uma aventura pronta, esse mestre Michuruca aí, querendo cobrar pra poder mestrar a aventura pronta, e não sei o que tem preguiça de... Gente, olha só, quem fala isso não mestra, tá? Porque não sabe qual que é o trabalho. Então, primeiro, não existe aventura pronta. O que existe é um livro onde um grupo de pessoas escreveu uma história e colocou algumas coisas já mastigadas para que o mestre não precise começar a preparar a sua aventura do zero. Porque assim, se fosse pronto, bastava você abrir o livro, sair lendo e o jogo ia acontecer normalmente. E não é isso que acontece, não funciona assim. Então, experimente pegar uma aventura que você fala que é uma aventura pronta e experimente jogar ela para você descobrir o quão não pronto você está para poder usar uma aventura que você fala que é pronta. Não é assim que funciona. E eu quero ir além, eu quero defender essas aventuras pre-made, porque o mestre tem tanto trabalho para poder fazer, tanto trabalho, que ao invés de ele gastar um puta tempo construindo tudo do zero, ele pode gastar tempo recheando. Imagina que uma aventura pre-made é um queijo suíço, cheio de furo. Cara, você vai lá pegar aquele queijo e vai preencher aqueles buracos com coisas da sua aventura, da sua cabeça, e você recheia aquilo. Você vai ter um negócio muito mais elaborado. É claro, a história é a mesma, a história é parecida. Mas, gente, eu quando eu joguei A Mina Perdida de Phandelver, era uma aventura pré-feita. Se você for ouvir a aventura, tem um monte de coisa que nem existe na aventura original. Se você for ouvir a SKT que eu gravei, é uma aventura pré-feita. Se você for ouvir a original, a que a gente jogou lá no Tarrasque na Bota, tem um monte de coisa que nem existe na aventura. E é assim que a banda toca. É claro, isso para aqueles mestres que têm o esmero de preparar aquilo com cuidado. Porque, óbvio, se você, jogador, pegou um mestre lá, pegou uma aventura pronta, jogou e foi uma porcaria. Será que a culpa é da aventura? Ou será que é a culpa de quem preparou? Passou na mão do mestre. Então, eu só queria deixar essa minha palhinha, essa minha indignação,
com a galera que ainda diz que é aventura pronta, que não existe essa palavra. Eu não sei de onde que veio essa palavra aventura pronta, que nem existe. A tradução é pre-made, é pré-feita para aventuras e RPG, qualquer que seja ela. Não faz sentido nenhum. Se você quer criar sua história própria do zero, vai fundo, cara, não tem problema nenhum. Mas não queira diminuir o trabalho do mestre que preparou uma aventura de alguém que já escreveu aquilo e ele tá aproveitando aquilo para fazer a dele. Não faz sentido, tá? Essa é meus 3 minutos aqui de indignação. Né? Conrado, você? Eu já fiz ambos. Já fiz o meu mundo inteiro lá, que aconteceu... foi em Faerun também, e aconteceu depois dos eventos do Culto do Dragão e todas essas aventuras. E já mestrei as pre-mades também, né? Eu digo que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua facilidade. Aqui eu criei, às vezes eu criava alguma coisa, de uma semana para outra já estava pronto. Esses dias uma pessoa veio para mim, o que eu faço para mestrar Curse of Strahd? O que eu faço? Eu falei, você pega o livro dele lá e lê do começo ao fim umas 3 vezes. Ela falou, nossa, mas tem que ler 3 vezes. Eu falei, tem que ler umas 3 vezes e ainda você vai esquecer coisa lá. Não pensa que você vai chegar ali e vai falar assim, hoje é a sessão 1, eu vou ler só essa partezinha aqui. Não vai dar certo. Você tem que saber a história inteirinha para realmente dar certo. Você não sabe o que o seu jogador vai fazer, você não sabe o que ele vai encontrar, você não sabe se ele vai andar por aí e perguntar por um animal que, por um acaso, sabe uma informação que tá lá na frente. Você não vai dar a informação pro seu jogador, sendo que era o certo a se fazer. Você não sabe o que você vai dar para ele de informação. Vai criar furo de roteiro na aventura a troco disso. Então, é difícil. Fazer aventura pré-made é difícil. E eu não tiro a dificuldade da outra também. Ser mestre por si só já é difícil. Não existe isso. Sim, com certeza. O Ellerson, você tem alguma opinião formada sobre isso? De aventura pré-feita, pronta, ou aventura própria, ou não? Tenho. Eu compartilho muito da opinião de vocês, de que não existe isso de aventura pronta, porque muita gente olha e vê e pensa assim, mas os jogadores estão na mão do mestre. Mas é muito pelo contrário, porque o mestre também está na mão dos jogadores. Por mais que você tenha ali alguns tópicos durante a aventura que vão estar te auxiliando no desenvolver daquela história, você nunca sabe aquilo que seus jogadores vão fazer. É aquilo, você vai depender da escolha deles. Se você for seguir só aquilo que tá pronto, eles podem pegar um caminho, ao invés de, chegou em tal ponto, eles têm que ir pra cidade A. Mas e se eles resolverem ir pra cidade C? Ir pra cidade D? Então, assim, você tem aquele norte, mas é aberto. Então é a mesma dificuldade de criar um mundo do zero. Eu suspeito que a galera que às vezes reclama, eu tenho a sensação de que é um pessoal que nunca leu o livro com essa aventura. Porque se ele ler, primeiro que ele vai ter um monte de ideia para melhorar ou ajustar. Segundo, ele vai perceber o quanto de informação falta. Falta diálogos, falta algumas informações. Ele meio que dá um panorama geral. Claro que aí depende de quem está escrevendo a aventura. Tem aventuras com mais detalhes, tem aventuras com menos detalhes, tem livros maiores, livros menores. Mas, por exemplo, quantas páginas, Conrado, tem o livro do Curse of Strahd? É um livro. É um livro, é grande. 100 e alguma coisa, mas é bastante coisa, muita coisa. Não é bem mais, cara. Acho que dá mais do que 150, eu acho. Eu acho que mais de 150. Muitas páginas. O que eu sei é que tem coisa, sei lá, na página 120, cento e tantos, que se você não lê, aparece lá no começo. Você não sabe explicar pro seu jogador o que é. Como é que você vai explicar? Você não leu ainda. Você tem que ler ela inteira. Então, o negócio é gigante. Você tá lendo um livro inteiro e você tá tendo que, não decorar é uma palavra muito forte, né? Mas você tem que ter uma noção do que aquela história ali tá sendo. Não só isso, como você tem que adicionar coisa em cima. Na minha mesmo, eu tenho o livro, eu tenho as expansões feitas por fãs e tem o que eu queria colocar também. Então tem muita coisa a mais. Incorpora background de personagem, que cria a história que é para os outros lados. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uma outra observação. Eu vou jogar com o Conrado. Vamos supor. Eu nunca joguei a Curse of Strahd. Nunca joguei a Maldição de Strahd. Aí o Conrado falou assim, Rafael, eu tenho essa aventura minha, a Curse of Strahd, e eu tenho a aventura em busca da Montanha Perdida, que é uma aventura que eu inventei do zero. É toda minha, é uma aventura própria. Pra mim, qual que é a diferença? Eu não joguei nenhuma das duas. Eu não sei.
Não faz diferença nenhuma. Se eu vou jogar Curse of Strahd, se eu vou jogar a Conrado escreveu do zero, que diferença faz pra mim como jogador? Se eu nunca joguei nenhuma das duas, eu não sei do que se trata. Então, é uma conversa assim que não faz sentido nenhum essa discussão, sabe? Por que a gente tá discutindo isso aqui? Porque assim, pra você começar como mestre, a sugestão que eu dou pra você é: comece sim com essas aventuras pré-feitas, ao invés de você começar criando a sua própria história. Porque você, mestre, se você quer ser um escritor, vai escrever um livro. Se você quer fazer um filme, vai escrever um roteiro para um filme. Você tá aqui para mestrar, para conduzir, para arquitetar ou orquestrar uma aventura, que é controlar várias coisas ao mesmo tempo. Controlar NPC, controlar jogadores, personagens, controlar a própria história, controlar tudo e controlar o próprio sistema. A história é uma parte do todo. E aí o pessoal fica focado só na história, é só a história que importa. Vocês estão se esquecendo que você, mestre, vai escrever algo e os jogadores vão cagar tudo. Os jogadores, eles vão mudar completamente o que você preparou ali. Eles vão fazer o que eles querem. E a história, ela vai ser construída, no final das contas, de forma colaborativa. Então, eu tenho certeza que se dois grupos jogarem a mesma aventura, seja ela pré-feita ou não, o resultado vai ser muito diferente. Talvez todas elas tenham que chegar no mesmo final, que é, no final todo mundo tem que enfrentar o dragão, ou enfrentar o vampiro. Tudo bem, no final você tem que dar um final. Mas o que é que eles fizeram para chegar lá? E como é que eles chegaram lá? Eles chegaram lá morrendo, se arrastando, eles chegaram lá cheios de recursos e com uma galera junto deles. Como é que eles chegaram lá é o que vai importar, sabe? Então, é muito mais sobre a jornada dos jogadores com o mestre do que a própria história. Porque se você só quer ver uma história escrita por alguém, vai ler um livro, vai ver um filme, não fique buscando isso no RPG. O RPG é um jogo, por isso se chama RPG. O G é de game, jogo. Não é um RP, Role Playing History, não é RPH. Vamos ver se tem comentário aqui, ó. O André Luiz falou que é tipo a pizza do mercado. A pizza do mercado é aquela que vem pré-feita e você pode melhorar ela, incrementar ela, né? É a ideia da pizza do mercado. O pão também, o pão do mercado, aquele pão de saquinho também. Você vai lá, põe ovo, bate, incrementa ele, né? O Hatzon falou, se fosse pronta, a aventura não precisava de dados. E aí a Ana falou, né, que dá um trabalhão, mas ele monta todos os detalhes com muito zelo. Acho que tu falou de você, Conrado, não? É, Você minha namorada. Ah, a Ana é sua namorada. Agora tá explicado. Legal, legal. Valeu, Ana. O André Luiz fez mais um comentário assim, ó. Mesmo quem guia uma aventura, todo mundo coloca tópicos e vai preenchendo com as reações dos jogadores. Uma aventura pré-pronta é a mesma coisa. A diferença é que os tópicos já estão meio que montados. É isso aí, André. É para poder orientar o mestre, para dar menos trabalho e deixar ele com mais tempo para fazer as coisas que mais importam na aventura. A gente nem falou de colocar áudio, colocar mapa, que isso é outra história, tá? Todo mapa Mas vamos com lá, áudio, spell com áudio, tudo isso lá, tem muita coisa que você coloca que dá muito trabalho e nem entra nesse negócio, nesse mérito de história. Nem entramos criada ainda, mas eu acho que vai estar na pauta, viu? Ó, mais um assunto aqui, o desenvolvimento de NPCs, os personagens não jogadores e a ambientação. Isso aqui é uma coisa à parte que o mestre acaba fazendo também. Uma aventura pré-pronta, vem às vezes um NPC, vem uma descrição da personalidade dele, mas quem vai dar vida àquilo é o mestre. É o mestre que vai pensar como se fosse um NPC e vai tentar interpretar ele para criar algum vínculo emocional com os personagens, né, dos jogadores. E claro que não são todos os NPCs que você vai fazer isso. Não dá pra você aprofundar todos os NPCs, né? Igual num filme. Tem um monte de NPC passando num filme, Sim. Um ou outro só que tem um foco, né? Mas desenvolver NPC também é uma coisa que o mestre vai ter que aprender a fazer pra poder se tornar um mestre. Eu acho, nesse ponto aqui, já joguei muitos jogos já, e uma coisa que eu percebi lá de trás é que muitos mestres negligenciam os NPCs deles, sabe? Parece que todo NPC é a pessoa que tá ali, o mestre, sabe? E todos eles são iguais, você entende? Sim. Acaba que quebra completamente a imersão do mundo. Porque se você tá conversando com um cara ali que tá no meio da estrada, que tá te dando informação, e ele é igual ao outro NPC que você encontrou lá, que é o vilão, e que é igual ao seu NPC amigo que te ajudou um tempão,
não casa. A pessoa não imerge o suficiente no jogo por causa disso, sabe? Por isso que eu dou um cuidado tão grande com meus NPCs. E eu tenho um cuidado na cabeça também tão grande de saber o que eles estão fazendo agora. O que eles querem fazer. Esse cara aqui, ele só quer comer e sobreviver? Ou esse cara aqui já é um pouco mais, eu quero ajudar um pessoal? Ou ele é talvez um cara meio mesquinho que tá atrás de ganhar um dinheiro aqui e ali, enganando os outros, sabe? Sim. E tento dar uma personalidade para cada um deles e também a voz de cada um deles ali, que é um plus. Se você é mestre e você não consegue fazer voz, não tem problema nenhum. É completamente... O que importa é o comportamento. O comportamento é mais importante. Exatamente. O comportamento do NPC que você precisa colocar ali. Ele precisa ter o personagem. Só dá uma motivação pra ele e pensa como que ele agiria e acabou. Seu NPC já tá vivo, sabe? Sim. O resto é um adendozinho a mais ali que deixa ele um pouco mais enfeitado, mais gostoso de interagir, né? Minha recomendação é assim, o mestre vai ter que ir atrás dos livros e vai ter que ler tudo. Se tem alguém que tem que ler tudo, é o mestre. E tem dicas em livros direcionados para mestres, tem dicas de como é que você pode criar o NPC. Por exemplo, no livro do mestre do D&D, tem um capítulo direcionado para isso, onde você tem várias tabelas que você pode rodar e ela cria a personalidade dele é essa, a motivação dele é essa. Ele tem capítulos inteiros lá só reservados para criação de aventura, criação de mundo, criação de personagens, com dicas de como é que você cria isso para poder te auxiliar a conduzir também o NPC. É importante isso, você tem que conhecer o personagem para você tentar interpretar o personagem. Se você não conhece as motivações dele, você não consegue interpretar ele. E aí a coisa fica solta, né? Então, mas é difícil, envolve um pouco de prática, mas tem que começar de algum jeito, né? Não tem jeito, tem que começar. Algum lugar tem que começar. E voltando um pouco naquele ponto, só para fechar aqui, das aventuras, nas próprias aventuras pré-made ali, você aprende tanto, mais tanto, porque tem tanta dica ali para ser mestre. Então, se você for começar, começa ali. Porque às vezes você vai chegar numa parte ali, o próprio livro vai falar para você, olha, seria interessante fazer tal coisa. Ali você já pegou muita coisa para você usar no futuro. Então, é muito importante também. Ele casa muito bem com o livro do mestre. Casa, tem alguns que escrevem sobre o NPC falando, ele é assim, ele nasceu assado, ele tem tal motivação, ele esconde isso e ele age dessa forma. Tá mastigadinho ali, mas mesmo mastigadinho, é um desafio você pegar lá e conseguir passar isso. É bem desafiador. Muito. Você tem que improvisar todas as falas dele, né? Só nisso já... Com certeza. Nós temos aqui também mais uma dica aqui para como começar com o mestre, para fechar aqui esse tópico, a importância da improvisação e flexibilidade durante a sessão. Mas perdão, deixa eu fazer uma pergunta antes. Wellerson, tem algum NPC que ficou gravado na sua memória? Tem alguns. Fale um que veio na sua cabeça. Eu não lembro o nome dele, mas é o Gigante das Nuvens de SKT. Zéfiros. O Zéfiros? Isso, Zéfiros. Ficou gravado pra você? Ficou. Você lembra o que fez gravar? O que se foi? Foi o efeito da voz? O que foi, sabe? Foi o comportamento? Foi o comportamento dele com os players, assim. Que é aquele gigante transportando eles e conversando a maneira... Não era nem por conta do efeito de voz, mas a maneira como ele ia falando e você conseguia pegar e você conseguia imaginar um gigante daquela maneira, assim. Então, por isso que ficou marcado na minha cabeça. Você lembra que ele tinha um tique nervoso, ele era meio lelé, meio zoado? Sim. Ali o Ratzon escreveu assim, dá uma palhinha no NPC que vocês mais gostaram de narrar. Puta vida. Eu acho que o primeiro NPC que eu mais gostei de narrar foi aquele Goblin, lá da Mina Perdida de Phandelver. Tinha um Goblin... Drup. Dentro da mansão, o Drup. Fantástico. Esse Goblin, ele era basicamente um capacho dos Bugbears que estavam ali. Os Bugbears são criaturas maiores e mais fortes, também são goblinoides, e acabam mandando nas criaturas mais fracas, né? E o Goblin tava ali meio que como um refém, mas o Goblin, na história original, ele também era simplesmente um monstro, um inimigo. E aí eu imaginei uma cena onde eu falei, esse Goblin ele tá tão fudido na vida dele que ele tá fudido dos dois lados, que é
se ele não fizer o que os Bugbears estão mandando ele fazer, ele vai morrer. E se ele enfrentar os aventureiros, ele vai ser visto como inimigo e também vai acabar sendo morto. Ele tava na pior situação possível, com inimigos dos dois lados. E eu não lembro exatamente como é que foi, mas eu lembro que acho que eu apresentei a cena e os jogadores hesitaram de atacar por causa daquela situação deplorável do Goblin. E aí eu aproveitei. Aí o Goblin falou, pô, se o Goblin percebeu que ele pode dar uma de coitado aqui e ele vai sobreviver, então ele vai ser o mais coitado de todos. Só que, na verdade, não é que ele era coitado, ele era inocente. E aí eu fui adaptando, mas com a interação dos personagens com a criatura. E aí eu vi que a galera foi gostando, eu fui dando mais atenção pra aquilo. E aí o Drup, esse Drup dessa aventura da A Mina Perdida de Phandelver dentro do RPG Next, deve ser o único Drup que existe que é assim. Nenhum NPC Drup de outras aventuras deve ser igual a esse. Então, esse que é o legal também do RPG. Uhum. Você pega o mesmo NPC da aventura pronta e você cria um NPC que não existe, com o mesmo nome, inclusive. Então, pra mim, foi o primeiro, foi isso aí. Eu interpretei o Drup faz poucas semanas, inclusive. Ah, é? E o meu Drup, ele era, na verdade, bulinado muito, não só pelos Bugbears, mas pelos Goblins também, porque ele não queria lutar, ele era bonzinho. Ele só gostava de comer, passear e dormir. Só que aí eles ficavam bulinando ele por causa disso. Aí quando encontraram ele, os Bugbears falaram, ataquem! Ataque eles! E aí o Drup não queria, na maior vontade. Não, eu não quero. E com a gritada dele. Aí eles gostaram muito do Drup, muito, muito, muito. E o Drup virou guia pra eles, pra ir levar em Cragmaw. Foi fantástico, fantástico. Mas tem um NPC que eu gosto muito de narrar, que é baseado num personagem que eu fiz, que eu não posso falar muito, porque ele é do Curse of Strahd, mas ele tem um sotaque meio francês, então ele fala meio assim. Então ele é um aventureiro que chegou lá em Barovia e agora está fazendo uma coisa aqui e ali. E eu adoro muito fazer esse NPC, porque ele tem uma profundidade que, a princípio, assim, ele já mostra só com o sotaque e com o jeito que ele age, assim, com o sorrisão dele, que você já fala, esse cara aí, filha da mãe. Então eu adoro esse personagem. Ah, que massa. Ó, o André Kupikovski falou, fala, seus maravilhosos, aparecendo aqui na live. E o André Pereira falou assim, ó, o druida da Mina Perdida de Phandelver, que virou o Vinícius, foi muito bom. É porque, na época, eu trouxe o Vinícius pra interpretar um NPC pra mim. Falei, Vinícius, interpreta aí, ó, um druida. E acho que ele inventou que ou eu falei pra ele, não lembro agora, mas virou o druida doidão. Um druida muito louco, de tanto usar erva lá na floresta, era muito louco. Aí virou esse sarro aí, e o pessoal comentando. Então, assim, tudo isso que a gente tá falando agora, olha só, já emendou no próximo tópico, né? Que é a importância da improvisação e da flexibilidade durante a sessão. É isso que a gente tá falando. O livro não vai conseguir escrever tudo sobre um NPC, ele dá um parecer geral. Aí o mestre pega aquilo, pensa e na hora do vamos ver pode mudar completamente durante a aventura. E isso é improvisação. Você acaba improvisando porque você percebeu que aquilo que aconteceu ficou mais interessante ou mais legal do que era o original. Principalmente pra quem joga. Eu não sei se você já fez isso com o Rada. Você joga a mesma aventura várias vezes com vários jogadores diferentes. Vira e mexe, dependendo do comportamento dos jogadores, eu pego um NPC e eu faço ele um pouco mais diferente. Ou aquela vez o NPC ele é um pouco mais irritado, mais bravo, ou o outro ele é mais ignorante e trata mal os jogadores, o outro ele é mais amigo. Ele tem uma personalidade base, né, meio básica, assim, porque senão eu me perco também. Mas às vezes, uns são mais amigos e os outros são mais secos. Ah, a galera nem deu importância pra ele, então ele fica no básico. Não, nossa, a galera quer falar com ele, quer entender, quer conhecer ele. Opa, aí eu aumento um pouco o peso narrativo dele e trago mais coisas, mais tique nervoso, forma de falar diferente, ou histórias da vida dele que nem tinha, aí eu improviso. Comigo já aconteceu bastante isso, e com você? Eu sou o mestre que tende um pouco mais pro outro lado quando o quesito é um pouco NPC. Mas porque eu deixo daquele... Eu penso assim, aquele cara é daquele jeito, ele vai ser daquele jeito, sabe? Pra dar um tom mais orgânico, você pensar assim, pô, o cara tá ali, o cara é daquele jeito, ele não vai mudar por minha causa. Mas eu entendo essa improvisação, né? Porque deixa mesmo levando por um lado mais interessante pros jogadores, né? Mas Sim. Aí acaba que nesse quesito eu acho que varia muito do mestre, né? Eu tô mais... E pode ser um perigo, porque você pode acabar trocando o tipo de interpretação de NPC porque você trocou de mesa.
E o pessoal estranhar, é perigoso também, né? Verdade, é verdade. Aí, do nada o cara... Mas se você estiver jogando uma vez só com a sua mesa, você pode fazer o que você quiser. Você pode improvisar à vontade, né? Improviso muito personagem que eu não criei. Que apareceu ali do nada. O cara tá conversando com um cara na rua. Eles querem conversar com o cara que tá trocando a roda da carroça. Tem umas ideias, né? Tipo, qual que é o nome desse cara aí que eu encontrei aí capinando um lote aí? Aí você como assim? O que você quer saber do cara que tá capinando? Aí você cria todo um personagem ali em cima, um caipira ali. O cara pergunta, onde que tá sua mãe? Aí você fala, minha mãe morreu. Do que ela morreu? Aí você fala, morreu de sei o quê. Então me leve não sei aonde. Vai levando. E vai. Vai levando. A criança ali cria uma história inteira pra ela em segundos ali. Já nasceu. Aí depois pra lembrar, e se eles encontrarem a criança de novo? Eu anoto. Se eu não anotar, eu não lembro mais. Não tem como. Como é que você vai lembrar? Você acabou de criar ela. Eu anoto o nome ali. Eu falo assim, essa criança aqui tal, mora tal. Aí, beleza. Isso. Virou um NPC novo ali, né? E às vezes eles gostam dos NPC que acabou de ser criado. Pega um tem cara. Isso também, na hora. Parece tem um carinho incrível pelo NPC, né? O quarto ponto da nossa pauta é a organização na história, que o Erison também perguntou, né, sobre essa parte, faz parte da pergunta dele. E aí eu coloquei aqui 3 tópicos, que são a estrutura narrativa, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão, a criação de ganchos narrativos entre as partidas e a construção de um mundo consistente e cativante para os personagens. Bom, se você pega uma aventura pré-feita, ela já vai vir com essa estrutura narrativa pré-feita. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Perfeito. Já tem um monte de coisa pré-pronta ali para você. A criação de gancho narrativo entre partidas, isso só tem a ver quando você está terminando uma partida e você quer deixar um gostinho para a próxima partida. Então, isso depende muito da situação em que cada mesa está jogando a sua aventura. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas o ideal é deixa um gancho narrativo. O pior momento para você fazer um gancho narrativo, na minha opinião, é no meio de um combate, porque às vezes você fala, puta vida, tem que parar agora que já estendeu demais, esse combate vai demorar mais umas 2 horas para acabar, tem que parar agora, não tem jeito. Em que momento que a gente para esse combate? Cria uma situação, uma cena no meio do combate em que você não precisa inventar muita coisa, mas você pode aproveitar. Nossa, o cara tirou um crítico agora no ataque. Nossa, aí se descreve um negócio meio mirabolante, vamos ver o resultado disso daqui a pouco, por exemplo, ou daqui uns minutos, né? E aí ou na próxima partida. Outra situação, você pode, de repente, mesma coisa ao contrário, tirou uma falha crítica, meu Deus, uma falha crítica aqui, vai acontecer um negócio crítico, vamos descobrir na próxima partida. Então, esses ganchos narrativos deixam a galera meio assim, caraca, o que vai acontecer? Né? Nem sempre dá pra fazer. E por fim, a construção de um mundo consistente e cativante para os personagens, isso aqui é mais difícil de fazer, porque assim, uma aventura geralmente ocorre dentro de um mundo. Por exemplo, no D&D você tem um mundo, que o planeta é Toril, e aí você tem vários reinos e tem lá o Forgotten Realms, né? Você tem outros mundos também, além de Toril, você tem outros também, mas você tem os Reinos Esquecidos, que é o mundo de Forgotten Realms. E lá dentro ocorrem as aventuras. Então, assim, criar um mundo... Imagina você, mestre, vou criar o meu mundo, agora que eu criei o meu mundo, agora eu vou criar uma aventura para esse mundo. Você pode passar 5, 10 anos fazendo isso e nunca jogar RPG na sua vida, porque você tá lá escrevendo e não joga RPG. Então, assim, pegue o mundo pronto. A minha dica pro mestre é, vai atrás de um mundo pronto. Mas eu gosto de criar um mundo. Eu quero criar o meu próprio mundo. Crie o seu próprio mundo, não tem problema nenhum. Mas saiba que talvez você não consiga jogar RPG porque você está gastando tempo e energia criando o seu mundo, quando você poderia estar preparando a aventura para os seus jogadores. Então, assim, a organização da história, ela envolve uma série de coisas hiper complexas, que nesse ponto aqui eu defendo o uso de material que você compra ali, você absorve ele, aproveita e ajusta para você poder jogar. Essa é a minha dica de mestre aqui. Mas difícil adicionar bastante coisa no que você falou aí, porque você falou praticamente tudo que precisava nesse aspecto aí. E eu acho que o que a gente já falou também já adicionou muito nessa criação de mundo, deixar o mundo mais legal. A criação dos próprios NPCs, né?
você já já cria o mundo se baseando neles e nas cidades que eles vivem, né? Acaba criando todo esse aspecto, né? E eu concordo também que, cara, é difícil, você tem que ficar defendendo isso, batendo na tecla, porque se jogar uma aventura pronta, ela te ajuda muito a entender exatamente isso também. Quando você vai criar o seu mundo, você consegue entender só de ter jogado aquela aventura pronta ou mestrado ela, né? E tem um livro muito bom que chama O Retorno do Mestre Preguiçoso, né? The Return of the Lazy Dungeon Master. E eu traduzi ele, tá em algum lugar aí. Se alguém quiser só pedir, eu mando, traduzido para português. E lá tem a criação de um jogo, assim, de uma sessão. Que basicamente você tem que criar cenas, né? Que você chega na cena e tá acontecendo alguma coisa naquela cena. Pode ser alguém te pedindo para fazer alguma coisa. E essa transição vai para outra cena. E é isso, e é isso, e é isso, né? E você ter essa base aí, você já tem uma noção muito boa de como criar uma sessão boa. Faz uma cena, cada cena vai acontecer alguma coisa ali. Seja entregar uma missão para alguém, seja você encontrar o objetivo da sua missão e fazer ela, seja outra cena você voltar. Já é uma estrutura base já. Né? Sim. Uma outra coisa que acho que é importante citar aqui é pra galera não confundir que escrever uma história, de novo, é um trabalho e mestrar uma história dentro do RPG é outro trabalho. Às vezes o pessoal confunde que basta escrever uma história que quando a galera for jogar, eles vão ver o quão fantástica é a minha história ou o meu mundo é. Não funciona assim. De novo, o que vai fazer funcionar é pensar o conjunto. É um jogo. RPG é um jogo. RPG, ele não é uma história. História é uma outra mídia. A história é um componente, ela faz parte do RPG. Então não basta você conseguir escrever tudo lindo, maravilhosamente bem, e você falar, vou usar só essa história que já tá pronta. Eu escrevi minha história, tá pronto. Não, não está pronto. É isso que leva o pessoal a falar assim, o livro de aventura tá pronto. Não, não está pronto. É a mesma coisa. Nada está pronto até o mestre sentar, preparar e transformar aquilo dentro do sistema de jogo. Você tem que preparar. Isso aqui, gente, é um programa à parte, tá, viu, Ellerson? É um programa à parte, porque envolve tanto trabalho para você poder transformar a história em algo jogável, porque você tem que colocar os NPCs, você tem que colocar, se vai ter um combate, você tem que tentar calcular o nível do combate. Mas o meu RPG é só narrativista, não tem combate, é só para poder conversar, lá. Mesmo assim, você tem que dar agência para os jogadores. Eles vão poder ainda escolher o que eles querem fazer. Então, a sua história não pode ser fechada, totalmente fechada, porque se o jogador escolhe fazer A, e você fala, puxa vida, mas A não pode acontecer, porque se ele for fazer A, não dá. Por exemplo, coloca todos os personagens dentro de um navio. Ainda assim, o cara pode escolher pular para fora do navio e nadar em direção ao horizonte. Aí você fala, bom, então você saiu da história. Mas o jogador quis e você só escreveu a história do navio. Então é complicadíssimo fazer isso, tá? E outra, livros. Livros de mestres ensinam você a organizar a história. E eu trouxe um livro aqui, esse é das antigas, ó. Tem uma época, vou colocar aqui na tela, mas eu vou descrever pra quem tá ouvindo em podcast. Na época da Dragão Brasil, que ainda existe hoje, ela voltou no digital, né? A Dragão Brasil na época era uma revista, como tudo era antes da internet, tudo em revista. E eles lançavam capítulos dentro da revista, trechos chamado Dicas de Mestre. Só que aí o que eles fizeram? Vários anos se passaram, eles lançaram esse livro aqui, que eu achei num sebo, não existe mais, uma edição única, que tá escrito aqui, ó, volume único. Os caras reuniram todo o material de todos os artigos que eles escreveram, e eles fizeram um grande livro só focado em dicas de mestre. Eu não sei se isso existe online. Esse livro é fantástico, tá? Lá, Como se divertir mais com jogos e RPG, dicas de mestre. Recomendo muito esse livro aqui, ele é super gostoso de ler, porque é uma junção de vários artigos. Conhecia esse aqui, Conrado? Não? Não conhecia. Eu preciso ler também, porque quanto mais você lê, melhor você fica como mestre e mais você se diverte também. Quanto mais mídia você consome. E não é nem só livro, né? Sim. Filme, livro de fantasia que você lê. Lá você tem tantas ideias para personalidade de NPC, tantas ideias para aventuras para criar, para expandir a sua, né? Sim. Você tá jogando Call of Cthulhu, se você leu Lovecraft, o seu jogo é muito rico, mas muito rico. Sim. Não é verdade? Então Com certeza. O que você tiver para pegar para ler aí, leia. Tem tanto livro. Tem livro de jogador que brasileiro fez, eu esqueci o nome, que é muito bom também para mestre. Tava rolando esses tempos pra trás aí, alguém comentando, e eu perdi. Mas tem muito livro fantástico demais que você tem que ler. Inclusive, esse daí,
Iria. Se você escolher um sistema de RPG que tem o livro do mestre, e você quer ser mestre, você tem que ler o livro do mestre. Não tem discussão. Você tem que ler o livro do mestre, tá? No D&D tem o livro do mestre. Nem todos os sistemas têm um livro separado pro livro do mestre. E eu ainda fiz lá a gravação no Regras do D&D 5e, a leitura do livro do mestre inteiro. Então, se você não quer ler, você pode pelo menos ouvir, que tá gravado. Tá? Então, tem lá, sei lá, dezenas, centenas de episódios. Wellerson, como você fez essa pergunta, e é a última pergunta aqui, depois a gente vai dar dicas gerais para fechar o episódio de hoje, esse é um ponto bem mais delicado, bem mais complexo e cheio de desdobramentos que isso aqui viraria um episódio à parte, tá? Mas se você quer fazer alguma pergunta mais específica nessa parte que a gente acabou não comentando? Não, eu acho que eu não tenho nenhuma pergunta mais específica em relação à mestragem em si. Ficou bem claro sobre o assunto de como você começar lendo o livro do mestre e, igual vocês falaram, pegam a pré-made, tenta enriquecer ela, até mesmo jogar ela mais de uma vez, narrando pra esse ponto aqui foi legal, então nesse ponto aqui eu posso implementar mais disso, e ir enriquecendo aquela história. E às vezes, igual o Conrado falou, de consumir diferentes mídias, e você trazer às vezes uma referência que vai pegar e que vai fazer a cabeça dos jogadores explodir assim, de nossa, mas isso é referência a isso, e tornar aquele jogo mais agradável. Tá ótimo. Ó, vamos complementar aqui com comentários do YouTube. O Hatzon escreveu assim: depois de várias perguntas, a pergunta final que quebra a mente de quem está inventando uma história do nada: qual o nome da sua mãe? É pior do que perguntar do NPC, o né? O mestre enrosca, né? O segredo é você soltar qualquer coisa absurda na hora, aí os jogadores vão será que o mestre preparou isso? Porque se o mestre dá uma travada, ele fala, te peguei, né? Não, quanto mais doido você começar a fazer a história, ele fala, caramba, esse NPC que a gente encontrou aqui tem uma história? Nossa. Você só vai falando, não pensa direito. Segredo aí, galera, a gente não criou o NPC não, apareceu na hora ali, aquele ali é improviso. O segredo é falar com convicção. Isso aí. Fale com convicção, perfeito. Não, é Jandira, Jandira. O nome dela é Jandira, o pai é Juracir, ambos são ali do campo. Pecuária, na verdade. Aí o jogador, peraí. Mas aqui não tem isso. Não, mas tinha na época, mas depois veio uma praga e destruiu tudo. É assim que é Baróvia, cara. Depois a família começou a decair por causa disso. As névoas chegaram e já vai desandando. Aí o cara, mas é assim que funciona? Então, agora é. Hatzon, ele complementa: na experiência de vocês, entre estrutura narrativa, ganchos de personagens e entrega da soma dos componentes de mundo para os jogadores, qual dessas três vocês possuem mais habilidade? Eu acho que o gancho narrativo, pra mim, é mais fácil de fazer. Porque a história já tá sendo construída junto com os jogadores ali, com os personagens. O mestre já tá com a história pronta ali, pelo menos a parte dele tá preparada. Então, fazer o gancho narrativo, pelo menos eu enxergo que é mais fácil. Na hora, como improviso, né? Porque a estrutura narrativa, como introdução, desenvolvimento e conclusão, você tem que estar preparado isso antes de começar a aventura. E é claro que durante a aventura, os personagens vão acabar modificando alguns pontos. E isso faz parte do RPG. Agora, essa entrega da soma dos componentes de mundo para os jogadores, eu acho que não faz... Se você pode jogar uma aventura e nem saber o que está acontecendo no mundo. É mais ou menos igual na vida real. Ou igual um filme. Os melhores filmes, às vezes, são aqueles que fazem um recorte na história do personagem. Você não precisa saber muito do mundo. O que é importante você saber do mundo é que o mundo ele cria algumas regras, igual Baróvia. Baróvia tem as suas regras. Então, você não precisa conhecer as regras inteiras ou o mundo inteiro de Baróvia. O que você tem que saber é que, cara, se eu entrar naquela névoa, pode sair alguma coisa da névoa. E todo mundo, naquele mundo, entende isso, que pode ser só uma crença, mas aquilo é a realidade deles. Pronto, você não precisa explicar da onde vem aquela névoa necessariamente. Você pega um elemento do mundo e faz um recorte, e você cria uma aventura com base naquilo lá. Depois você pode abrir o mundo e expandir. Olha, aquela névoa, na verdade, era o peido de uma criatura que depois que alguém matou não tem mais a névoa. Ah, mas era só o peido da criatura? Era, mas pra quem tá vivendo naquela cidadezinha, acha que aquilo lá é um deus. Mas na verdade é um bicho que mora embaixo da terra. Então assim,
não vejo necessidade de você ficar expondo o mundo para os jogadores, tá? É muita informação que os jogadores não vão usar e não vai agregar em muita coisa. Fica mais como curiosidade. Essa é a minha opinião. Não sei você, Conrado. Então, é basicamente isso mesmo. Tipo, tem muita coisa. Se não chegou o jogador, ele realmente não vai saber. É assim que acontece. Se tem alguma coisa, tem muitos conhecimentos que nós três aqui não temos, que a gente nunca foi apresentado a. Acontece no jogo também, né? Mas uma coisa que eu acho que tem que ser, que é muito importante para o mestre entender, é que quando essas informações são dadas aos jogadores, a melhor maneira é da forma mais orgânica possível. Eles perguntaram alguma coisa? Para quem eles perguntaram, essa pessoa realmente sabia do que ela estava falando? Né? Isso. A informação que ela deu é verdadeira mesmo? Pode ser que o cara não saiba. O cara só acha que é isso, não é? Na verdade? Isso. E às vezes a lore acontece muito disso porque lá na frente você encontrou alguém que sabia alguma coisa disso e vão ter jogos que o jogador não vai nem perguntar e não vai nem ficar sabendo. Você não precisa saber disso. Isso vai acontecer organicamente. Deixa acontecer. Deixa. Uma coisa que você fez eu lembrar, Conrado, é assim, ó. O mestre, ele tem que conhecer minimamente o mundo. Ele não precisa saber de todos os detalhes, porque às vezes o mundo é muito grande. Uhum. Mas ele tem que ter uma certa noção. E aí, o que o mestre faz? Ele pega um personagem numa cidade, um NPC, e ele fala assim, bom, o que esse NPC sabe do mundo? Primeiro ponto. Porque quando o mestre for preparar a aventura, mesmo essas aventuras pré-feitas, porque muitas dessas aventuras, elas não vêm escrito de nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de diálogo, nada. E aí vai chegar o personagem do jogador e vai fazer uma pergunta para aquele NPC. O mestre tem que estar preparado o que o NPC responderia com base nessa pergunta. Se você não tiver preparado isso, você vai acabar respondendo ou alguma coisa muito genérica, ou não vai passar aquela imersão pro jogador de que aquele personagem mora naquela cidade, naquele mundo. Vai parecer que ele tá deslocado, vai ficar meio estranho. Claro que não é para todas as perguntas, mas às vezes ele pergunta assim, como é que é a sua vida aqui? Você sofre muito com essa situação? Você tem que estar preparado para isso, você tem que se colocar no lugar daquele NPC que tem a ver com o mundo que ele vive. Então, ele vai falar assim, bom, eu nunca saí da cidade, aqui a vida é muito difícil, eu acordo todo dia, faço isso assado, minha vida desgraçada é essa, e é assim que eu vivo, e é por isso que eu me comporto dessa forma, porque eu não vejo muita esperança, por exemplo. Então, o mestre, ele tem que sim estar preparado para isso. Então, respondendo melhor aqui o Hatson, é isso, foi o que o Conrado falou, entregar isso através da história ou da aventura, ou dos NPCs. Não simplesmente falar e jogar aquela informação à toa. Mas espera um pouquinho, o personagem foi numa biblioteca e ele quer estudar sobre o mundo, ele quer obter mais informação sobre o mundo. Beleza, faz um teste aí pra ver se ele consegue, porque tem muito livro pra ele poder ler. E se ele conseguir, aí beleza, você sabe que no mundo as coisas funcionam mais ou menos assim, porque você achou um diário de um viajante que passou por vários locais e ele descreveu um pouco o mundo, como o mundo é. E ponto. Beleza, você pode fazer isso também. Então, o mestre tem que conhecer um pouco, tem que estar preparado, mas ele não tem que ficar jogando isso de graça pra cima dos jogadores. Exatamente. Essa é a dica minha aqui, né? Perfeito? E vamos fechar aqui então com as dicas gerais para jogadores e mestres, que são 3 tópicos aqui: comunicação eficaz entre os participantes, equilíbrio entre interpretação e jogo, e a importância da criatividade e colaboração para uma experiência enriquecedora. Bom, começa aí, Conrado, porque senão eu vou falar algo e você falar, não, Rafael, você já falou tudo, não tem mais nada pra eu falar. Então vamos inverter. Vamos lá. Eu acho que essa parte aqui, eu acho que dá para responder essas 3 perguntas só num gancho muito interessante aqui, que acho que a maioria dos mestres, depois que começa a fazer, entende. Sessão 0. Ah, boa. Comunicação... O que é a sessão 0, Conrado? Eu não sei, nunca ouvi esse termo. A sessão 0, galera. A sessão 0 é uma sessão que a gente vai fazer antes de entrar, de fato, na aventura, para apresentar os personagens, conhecer os personagens, conhecer os jogadores, conhecer as regras que você vai colocar, homebrew ou não, e onde você vai estipular limites ou interações entre jogador, mestre e tudo mais. É muito importante fazer isso. Às vezes você cria um grupo
E o jogador tem uma expectativa diferente do que você tá trazendo. Tem 4 ali que estão adorando, querem isso mesmo. Não, vamos concordar. E chega na sessão 0, o 5º jogador não quer. Ele precisa saber disso antes. Todo mundo precisa entender ali tudo antes de começar. Você tem que explicar para eles que é colaborativo, que a gente não quer que chegue um jogador aqui que vai atrapalhar o grupo, que a única coisa que quer fazer é jogar por si mesmo, quer atrapalhar. Não, você tem que entender que o jogo de RPG tem um aspecto colaborativo ali. É muito interessante os personagens mais complexos, claro, mas se o jogador tá atrapalhando os outros todos da mesa e tá tirando a diversão de todo mundo, era na sessão 0 que a gente tinha que ter definido isso, né? A gente tinha que ter falado com o cara, falar assim, ó, é assim, assim, assado, todo mundo vai jogar assim, assim, assado, é assim que a gente vai querer jogar. Você quer jogar assim? Pronto. Já você tem primeiro... E não tem nada de errado, né, Conrado? Não tem nada de errado de ter diferentes formas de jogar. É só uma questão de setar expectativas, né? Não. E acontece muitas vezes de o jogador não casar com essa mesa, mas na outra tem jogadores com ele com a mesma expectativa e dá tudo certo na outra certa, da outra mesa, sabe? Então, às vezes, é só mover o cara pra outra, certo? Exato. E o cara tá em casa, na outra tá em casa, mas nessa o pessoal joga de uma maneira um pouco diferente, né? É interessante pensar nisso também, né? E eu acho que já responde muito das 3 perguntas aí, né? E o equilíbrio agora entre interpretação e jogo eu vou te falar que é uma coisa muito difícil, eu acho, para todo mestre. Difícil. Muito difícil. Você pode ser mestre, eu já sou mestre há muitos anos, eu sou jogador há muitos anos. E tem muitas vezes que, às vezes, deslancha um pouco ali, a gente... Tem, sei lá, 2 sessões que é só roleplay. Aconteceu já comigo 2, 3 sessões que é só roleplay, não tem jogo e não tem esse... Aparece que na sua cabeça tá faltando esse equilíbrio de vamos fazer só a interpretação aqui, vamos fazer só narrativo e parece que você nem tá jogando tanto. Mas tecnicamente você tá, né? Você tá jogando, você tá rolando os dados ali, investigando até chegar ali, né? Mas é difícil. Essa parte pra mim sempre foi muito difícil, eu acho que sempre será. É a parte mais complexa. Eu acho que é mais difícil entre os jogadores, porque acho que pro mestre, se a galera quer mais combate, beleza, acho que o mestre não tem problema, então vamos ter mais combate. A gente quer mais interpretação, também não tem problema, vamos ter mais interpretação. Eu não vejo problema para o mestre, aqui é um problema mais para os jogadores, porque os jogadores têm que estar na mesma vibe, né, no mesmo nível ali para poder falar, galera, ao invés de a gente invadir o castelo dando porrada em todo mundo, que seria o combate, vamos tentar entrar e sair sem ser notados, não vamos entrar em conflito, vamos fazer tudo na conversa só, que também vai rolar os dados, porque, né, tem que rolar os dados para ver se as coisas funcionam, né? Mas isso é uma dificuldade mais entre os jogadores do que entre jogador e mestre, na minha opinião. É mais difícil de você encontrar esse equilíbrio entre eles. Mas assim, eu já joguei jogo, né, mesas, onde tinha o jogador que só... Não que ele era só preocupado com isso, mas pra ele, se tivesse só combate, tava ótimo, sabe? Ele adorava fazer o combate. E quando chegava na parte de interpretar, ele ficava mais ouvindo a galera interpretando e ele ficava meio afastado, meio de fora. Ele falava quando precisava, mas ele não se importava em ficar ali interpretando o personagem dele. E pra ele tava tudo bem. E eu mesmo acontecia. A galera que era mais afim de só interpretar, quando chegava no combate, ficava assim, pô, vamos acabar esse combate logo, né? Mas assim, a minha dica aí nesse caso, para os jogadores e também pro mestre, é que assim, mesmo num combate, você consegue transformar o combate em algo interpretativo. Para de olhar os números e imagine a cena ocorrendo. E você pode falar antes, durante e depois. Então, o combate tá rolando, fica falando. Galera, vamos lá, você consegue. Olha aqui, tem um inimigo que tá vindo aqui, ele vai me arrebentar, me ajudem, não sei o quê, faça alguma coisa. E quando chega na vez do mestre, o mestre também fica falando em NPC, fazendo taunt, provocando, xingando, falando que vai matar todo mundo, que os caras estão ferrados. Então dá pra manter também um nível de interpretação no meio do combate. É um pouco mais difícil, é um pouco mais, né, demorado, mas também dá. Então essa é a dica pro mestre aí no caso. Sabe uma dificuldade muito grande aqui no equilíbrio disso? Quando tem jogador que gosta de combate, outro de narração, outro de exploração, e fica difícil você dar tudo pra todos, sabe? E isso já pega um pouco pro mestre, às vezes. Ainda mais quando o grupo é bem diverso, assim. Quando tem cada um de um, assim. Aí você fala, pô, tá tendo combate aqui. Aí o próximo aqui, pelo visto, vai ser outro combate. Só que o cara, ele gosta de narração. Que eu faço. Aí
Dá uma sambada ali, né? Tem que dar uma sambada. Às vezes dá pra, sei lá, no meio do combate, se você vê que a galera não tá mais se interessando tanto pelo combate e o combate tá ganho, você pode falar assim, galera, é o seguinte, ó, aqui tá ganho o combate, a gente pode acelerar o combate, o que importa é o resultado final, né? Tirem aí cada um de vocês mais 10 pontos de vida, gasta aí mais um slot de magia a cada um, e a gente encerra o combate por aqui e vamos continuar a narrativa. Dá pra fazer isso também. Avança a coisa e dá um resultado meio médio ali pro final do combate, pro pessoal continuar na parte que mais gosta. Também dá pra fazer. Mas esse é o primeiro tópico ali, ó. Comunicação eficaz entre os participantes. Jogador e mestre tem que estar se comunicando constantemente. Mestre, não estamos gostando desse ritmo do combate. Não tem problema. Gente, não é um jogo de computador programado que não tem como mudar a programação do jogo. Você pode, no instalar de dedos, mudar completamente o que está acontecendo. É só falar pro mestre. Mestre, muda esse negócio aqui que não tá legal. Beleza, vamos mudar agora sim e depois na próxima partida eu dou uma ajustada para não ficar dessa forma. E isso também, Conrado e Wellerson, e o pessoal que tá assistindo, que já eu leio os comentários. E isso volta lá pra aquela pergunta inicial que tem a ver também com o sistema. Às vezes o jogador tá jogando o sistema errado. Ele tá jogando GURPS quando na verdade ele ia gostar mais de jogar um sistema narrativista, onde o foco é na narrativa e não na simulação. Às vezes ele tá jogando D&D, mas ele queria jogar outro sistema. Então, assim, eu acho que também o jogador tem que experimentar vários sistemas para ele poder também encontrar qual que é o sistema que mais agrada o estilo de jogo dele. Também tem isso. Se a pessoa, por exemplo, vai jogar D&D e ela não curte essa parada gameista do D&D, não jogue D&D, porque você vai se frustrar. Numa aventura pré-pronta de D&D, por exemplo, eventualmente, vai ter um combate. Você monta o personagem, a criação de personagem no D&D, ela é direcionada a combate. Não tem jeito. Dá pra jogar D&D sem combate? Dá, com certeza. Dá pra fazer uma aventura inteira sem fazer combate? Até dá pra preparar isso. Mas o sistema não foi pensado pra isso. Então, tem outros sistemas pensados para outras situações que talvez funcionem melhor na sua mesa. Então é outra dica aqui para mestres e jogadores também. Eu acho que, tipo assim, o segredo de tudo, olhando aqui como um jogador iniciante, é o diálogo. De você chegar, você pegar e falar pro seu mestre, olha, mestre, não tá legal isso, a gente chegou aqui no consenso da mesa, vamos tentar alterar. E também até mesmo para um sistema que exige mais de combate, acho que tem como o jogador que gosta mais de interpretação, durante o combate, ele explorar mais esse lado de descrever como que ele acertou aquele golpe ou como que ele errou aquele golpe, de descrever a magia que ele tá soltando. Então, dele explorar esse lado. Deixa eu ser só um pouco fatalista aqui nesse daqui. Vou jogar aí pro pessoal aí, porque precisa de um choque de realidade também. Gente, vocês precisam comunicar com seus mestres. Chega lá e fala com eles. Se tem alguma coisa que você tá sentindo que tá errado, fala com ele. Mas o mundo não é essa arco-íris e doce de leite que todo mundo acha que é, né? Tem mestre que não gosta de ser confrontado, certo? Sim. Tem mestre que, infelizmente, é assim. Às vezes você não tá se divertindo, você fala, mestre, eu não gostei do que você fez lá, eu acho que não foi justo o que você fez, não gostei muito bem do que você fez. E o mestre coloca isso no coração. Pode acontecer, galera. Pode acontecer. Mas mesmo que aconteça, você ainda tem que se comunicar. Porque tem uma frase que rola aí, que, nossa, muita gente fala de D&D, de outros RPGs, que é melhor não jogar RPG do que jogar RPG muito ruim. Não é verdade? Então, você tem que estar se divertindo. Você tá colocando várias horas do seu tempo ali pra se divertir. Se você não tá se divertindo, ou você tem que se comunicar com o seu mestre pra tentar mudar pra que você se divirta, ou é melhor parar e buscar alguma coisa que case mais com você. É fatalista, mas essa é a verdade, galera. Eu acho que vale a pena, às vezes, tentar dar uma arrumada na mesa do que simplesmente abandonar uma mesa só porque teve uma coisa que você não gostou. Com toda certeza. Porque às vezes vai acontecer, olha, eu não gostei disso. Peraí, eu não sabia que você não gostava disso, vamos mudar. Aí você não fala nada, você abandona a mesa por causa de uma coisa, e você fica na expectativa de que você vai achar uma mesa perfeita pra você, onde tudo vai ser lindo, maravilhoso. E não é assim. O jogo de RPG é um jogo entre pessoas.
Não é um jogo eletrônico que tem um código rodando lá programado. É um jogo entre pessoas, e as pessoas são falhas. Tem dia que o mestre vai estar cansado, vai estar emborrecido com alguma coisa, tem dia que o jogador vai estar estressado com alguma coisa, e isso afeta a relação entre as pessoas numa mesa, não tem como evitar. Por mais que o jogo seja um momento de prazer e diversão e descontração, a vida cobra, a vida dá as chicotadas na gente. E é normal. Então, assim, tem que conversar. Ó, galera, hoje não tô legal, vou ficar mais quietinho aqui. Ou, mestre, aquela cena que você fez lá não ficou tão legal assim, evite fazer isso, evite fazer assado. Opa, beleza, cara, a gente vai dar uma ajustada aqui. É muito melhor você ficar numa mesa onde a galera te entende, te compreende e te dá liberdade de se comunicar, do que você ficar, às vezes, tentando querer achar o mundo ideal e perfeito. Não tem. Eu sinto muito. Se você ficar buscando esse mundo, você vai ficar sem jogar RPG. Vai ficar sem jogar pra sempre, tá? Não tem o que fazer. É por isso que é tão importante comunicar, galera. Fala. Nossa, não gostei disso. Não, fala, só comenta. Exato. Joga lá. Vamos lá, vamos resolver. O pior que pode ocorrer é ficar do mesmo jeito e não mudar nada. Esse é o pior. Wellerson, mais alguma dúvida final aí pra gente responder? Aí eu faço a leitura dos comentários e a gente encerra. Não, ficou tudo muito bem claro e, assim, minhas dúvidas foram sanadas pra já começar a dar aquele start, dar aquele gás a jogar ou até mesmo a começar a ler e me interessar por mestragem. Ah, que legal. Ficou satisfeito, então, em ter feito a pergunta no grupo dos padrinhos e tá aqui participando, recebendo as respostas nossas aqui? Tá satisfeito? Extremamente satisfeito. Que bom. Vamos adicionar então mais alguns comentários aqui, ó. O André Luiz Oliveira falou: o jogo tem que ser divertido pra todos, igual o Conrado comentou, né? O Crime da Século, que é o nome de uma aventura, e Século, por que é da Século? Porque era o nome da nave, né? É a Século. O Crime da Século é um exemplo de que o RPG pode ser só interpretação, porque era uma aventura basicamente inteira interpretativa. Só precisa ser o foco do jogo, perfeito. O Ratizon voltou. Eu gosto quando tem muita interpretação, sou muito ruim em combate, os dados não me amam. É foda quando os dados te odeiam. Cara, por 4 vezes eu tirei crítico e o dado de dano foi tudo 1. E aí o pessoal tá dando risada lá. Aí o André Pereira, a vida é um trem-bala, parceiro. O ruim é quando você é o trilho. Essa é boa, dá pra usar? Gostei. Boa. O que eu queria aqui, então, encerrar é que vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo no YouTube, como vocês puderam ver, dá pra poder participar e deixar as mensagens, né? Mas novos programas respondendo perguntas, assim como a gente respondeu a pergunta do Wellerson, serão feitas para padrinhos e madrinhas do RPG Next. Então, se você quiser que a sua pergunta seja feito um programa específico, com um convidado específico para responder a sua pergunta, a sua dúvida, considere se tornar um padrinho ou madrinha do RPG Next. É esse o convite que eu deixo. apoia.se/rpgnext. Dá uma olhadinha lá. E um último comentário aqui, Conrado, faz o seu jabá final sobre a sua mesa que está em aberto para poder tentar angariar mais jogadores, se a galera quiser jogar com você. E essa mesa que você está abrindo agora são 2 vezes no mês. Ou seja, se por acaso fechar essa mesa, dá para abrir uma outra segunda com outras partidas na sexta-feira, certo? Com certeza. Galera, seguinte, já falei isso lá na própria propaganda da mesa, mas vou falar de novo. Vou falar bem sucinto aqui, mas vou falar. Curse of Strahd é considerado, pela maioria das pessoas, a melhor aventura pré-made que tem. Todo mundo quer jogar ela, todo mundo. É fantástico de verdade. Eu, como especialista nela, que já li tudo, que já expandi ela um monte, que sei muito bem, eu sei que a aventura é fantástica. Só que você, para jogar a primeira vez, sem spoiler nenhum, sem saber nada do que vai acontecer, para curtir de verdade, só tem uma chance. Você precisa encontrar um mestre bom que vai fazer um negócio realmente legal, né? Explica. Essa é uma chance que o Conrado quer dizer o seguinte: é que se você começa a jogar essa aventura numa mesa com um mestre ruim, você já toma spoiler.
E aí você vai querer começar de novo numa outra mesa, você já meio que tá estragando a sua experiência. É isso que o Conrado quer dizer. Exatamente. Imagina que você começa com alguém que tá ruim, que os jogadores não estão querendo continuar muito, e para no meio do caminho. E tem que começar Mal preparada, né? Mal preparada. Você vai ter que jogar de novo, você já vai ter spoiler. Não vai ser tão interessante. A minha vai ser diferente do deles, obviamente. E é óbvio que venha jogar comigo, porque ali você vai realmente curtir. Mas faz essa chance valer, vem jogar aí, né? E tenha certeza que a gente vai até o final e vai chegar no final e a aventura é boa. Eu não consigo nem elogiar mais do que eu já elogiei a aventura. Porque todo NPC lá é muito legal. O vilão é o vilão, talvez um dos vilões mais bem feitos de todos, de aventuras. Então, só bora. Vai lá no canal no site do RPG Next, lá já tem lá, né? Você consegue encontrar a aventura. Garante a sua vaga aí. E se não nessa que vai começar agora, na próxima, né? Na mesma sexta-feira. Beleza. Quinzenalmente. É isso. Dá pra montar, então, uma mesa a mais. Se tiver mais gente pra jogar, dá pra montar uma outra mesa também com o Conrado nas sextas-feiras. Por enquanto, né, Conrado? Se tiver mais interesse, talvez dê pra abrir mais mesas, né? Sim, com toda certeza. Se tudo der certo, né? Tem várias mesas ótimo. aí rolando. Pessoal, entre em contato com a gente. Vocês podem mandar mensagem, pode escrever lá no contato@rpgnext.com.br. Se entrar no apoia.se/rpgnext, tem uma postagem ali no mural dessa aventura também. Então tem várias formas de entrar em contato. Entre em contato, se comunique com a gente, pergunte que a gente coloca num grupo de WhatsApp e tira as dúvidas de vocês por lá, beleza? E o Wellerson, um salve final pra galera. Quer deixar algum recado? Quiser fazer jabá seu aí também, pode fazer. Não, tranquilo. Bom, só agradecer novamente a oportunidade de estar aqui participando de um programa e tendo minhas dúvidas respondidas e bater esse papo que foi, assim, muito legal. Foi um papo muito descontraído, muito fluido. E só mandar um abraço para todos os padrinhos lá do grupo. O grupo é bem animado. É um grupo onde a galera gosta de brincar bastante. E assim, só dar um recado pra quem ainda não for padrinho, dando uma experiência própria, que, gente, se tornem padrinhos, que vale muito a pena. Maravilha! Valeu mesmo, Wellerson, pela sua participação. Se não fosse você fazendo essa pergunta que você fez, não teria ocorrido esse programa. Então eu agradeço bastante a sua participação. E a gente se vê lá no grupo numa próxima. A gente se fala, Conrado. Galera que escreveu aqui no chat, muito obrigado pela participação também, a todos. E, gente, tem um monte de A de André, vários Andrés. Tem 3 Andrés. Aí chegou o hater do mundo, falando da Curse of Strahd. Aí o Hatzon aqui contribuiu também. Pessoal, valeu muito pelos comentários e pelas perguntas que vocês fizeram. E até o próximo episódio da Forja Responde. Valeu, pessoal. Abração pra todos vocês. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.